O tema de hoje que iremos falar é fazendo as coisas com excelência para Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu vou pedir... Pode sentar, desculpa. Pode sentar, igreja. A gente vai ler aqui, eu vou ler aqui, né? Justificado por Cristo, né? O Tiago, né, 5,16, ele fala isso, né? Que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita pelo justo pode muitos seus efeitos. Às vezes eu oro, o Carlos orou por muita coisa aqui que eu sempre oro, então nem vou fazer oração. Só peço só se tiver qualquer pecado em mim ou em ti, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoa, para que a glória dele continue nesse lugar, irmãos. É impressionante, esse culto está sendo muito abençoado. Eu estou vendo muita presença do Senhor, usando as irmãs, usando a irmã Nova, usando a irmã missionária Valquíria. E é com grandiosidade. E o Senhor ele procura sempre os adoradores em verdade, Espírito. Que você também possa ser hoje tocado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Amém, irmãos? Então eu vou pedir ao nosso querido irmão Vitor para colocar a primeira coisa. É só um versículo hoje que o Senhor me deu, e depois vai ser como base para a gente poder falar, a gente caminhando na Bíblia, porque a palavra do Senhor fala que a fé é de ler ou ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente for falando da palavra, o Espírito Santo do Senhor vai convencendo a nós nessa palavra maravilhosa dele. Então, 1 Crônicas, Vitor, por favor, 22:5, eu vou pedir com reverência para a gente ficar de pé, um versículo só. 1 Crônicas, capítulo 22:5. Amém. Um espaço para os irmãos acharem, quem está procurando a Bíblia ainda. Vamos ler juntos? Vamos ler? Essa palavra, o Senhor, é o Davi dando a instrução para o filho dele, Salomão, que como ele deveria fazer o templo do nosso Deus Altíssimo. E a palavra do livro sagrado diz: porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, inteiro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Só repitam só, por favor, o Senhor deve ser magnífica em excelência. Amém? Você repetiu? Magnífica em excelência. Amém? Os irmãos podem se sentar. Então, essa palavra do texto sagrado nos informa, né? O que a excelência, o que a gente tem que fazer para Deus primeiro, né? Com excelência, e depois para a gente, irmãos, porque a gente tem também a nossa vida. Então a gente tem que fazer tudo que é o ministério de para Deus com excelência, né? E para a gente, né? Então este texto sagrado, fiz uma pequena resumo. Davi destaca a excelência do templo que seu filho Salomão deveria construir para o Senhor, bem como o cuidado que ele teve em preparar todo o material da melhor qualidade para ser usado na edificação na casa do Senhor. É muito importante aprendermos o significado da excelência, por excelente. Entendermos que tudo aquilo que é ótimo, excepcional, prioroso, bem acabado, perfeito, notável e sublime. Trabalhar com excelência é fazer além do padrão normal. Se fizermos apenas o que nós é mandado, não estaremos fazendo mais do que a nossa obrigação, irmão. Porém, fazemos as coisas com excelência e fazendo bem feito e acima da expectativa. Deus nos escolheu, irmão, cada um aqui, para produzir as coisas com excelência. Amém, irmãos? Amém? Amém? Então, o Senhor, Deus nos dá sempre a melhor com excelência. Em João 3,16, nós temos isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu melhor, a sua excelência, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmão? Em Gênesis 30:20, né, Lia, agradecendo ao Senhor, o que ela fala, né? E disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo.
porque tenho dado 6 filhos, chamou seu nome Zabulon. Então, o que? Ela reconheceu que o Senhor deu a dádiva, que aquela dádiva, né, Jacó, né, no caso aqui, iria morar com ela, né? Nós louvamos a Deus por excelência, irmãos. Salmos 152 fala isso, né? Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, irmão. A gente sabe que Deus é o que? É todo poderoso, Senhor. Ele é nosso, primeiro de tudo, a gente tem que ter o temor, mas Ele é nosso papai. E o nosso papai, Ele deu o melhor para a gente. Ele é perfeito, irmão. Nós não somos. Mas nós temos o quê? Que ser sempre buscar, irmão Norma, a gente ser imitador do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele teve uma vida perfeita aqui. Ele foi tão perfeito que ele deu o quê? Ele deu a vida dele, era Deus, né? No Evangelho de João fala, no princípio ele era Deus. E através dele foram feitas todas as coisas. E ele veio para cá. O Deus Todo-Poderoso veio para cá em forma de homem. E ele se entregou por cada um de nós, né? Porque muitas pessoas ainda às vezes falam, irmã Norma, que é por causa dos judeus os judeus que crucificou Jesus. Não foi, irmãos. Quem crucificou Jesus fui eu, foi você, foi o seu pecado, foi o meu pecado. A gente tem que sempre entender isso, não cair nessas falácias de ficar, ponderando para alguém, para XYZ. E foi pelo nosso pecado. E pelo quebrantamento nós fomos. Eu não vim de uma família cristã, eu fui o primeiro a ser convertido da minha família. A minha mãe, 3 dias antes de falecer, num leito do hospital, ela aceitou a Cristo. Eu dou glória a Deus por isso, irmão. 3 dias antes. Estava tudo já preparado por Deus. E eu vejo agora, quando a gente vê, irmãos, a excelência de Deus, a perfeição de Deus. Ele fez tudo perfeito com minha mãe, porque ele convenceu ela. Depois disso, ela se entregou a vida para Cristo. Ela teve um câncer super agressivo e ficou apenas 2 meses e meio. Mas antes desses 3 dias antes, ela aceitou o Senhor Jesus. É esse Deus excelência. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Então, essa excelência do Senhor, que às vezes a gente não entende quando a gente está passando a prova. Quando eu estava passando a prova com a minha mãe, eu não estava entendendo. Minha mãe, como foi pregado aqui pela irmã, um estudo ontem maravilhoso da irmã Norma, falando sobre perdão. A minha mãe, ela não era cristã, ela foi casada pela 2ª vez, ela deu a vida dela pro ex-marido dela, e o ex-marido dela abandonou ela. Os filhos, foi embora, ela deu tudo para ele, sabe? Então a irmã Norma falou aqui sobre o perdão, e ela deixou, minha família não teve nenhum caso de câncer, mas minha mãe deixou um rancor, irmã Norma. O rancor ficou dentro do coração dela. Então que nós possamos ter a excelência de ser humilde e perdoar as pessoas, porque o Senhor Jesus, ele fala isso, ele manda a gente perdoar, até na oração do Pai Nosso, ele manda a gente perdoar, irmãos. Então, como cristão, irmãos, é ordem, você tem que perdoar. E se é uma ordem, quando você perdoa, você tira aquele rancor. Mas estava tudo planejado por Deus, pela excelência do Deus Altíssimo, por isso que nós louvamos a Ele. Eu agradeço a Ele. Eu sinto tanta falta da minha mãe, irmão. Tanta falta do meu pai, da minha avó, são pessoas queridas dos meus entes. Mas a palavra do Senhor fala que esse tempo que vai ficar aqui é tão pequeno que a gente vai gozar com essas pessoas toda na eternidade. Amém, irmão? Amém? Amém? A cada pessoa querida, pela excelência de Deus que você já perdeu aquele ente, nós vamos ter a eternidade toda para ficar com eles, irmão. Amém? A palavra, a gente tem que ser, a excelência tem que partir pela boca. Vou pedir ao nosso querido irmão Vitor para botar Provérbios 8:6, no livro de Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, como já foi falado muito bem aqui pela nossa missionária Valquíria. 8:6, por favor. Amém? Ouvi porque falarei coisas
excelente ao meu lado, se abrirão para equidade, irmãos. Irmãos, abra a tua boca. A palavra do Senhor fala em Provérbios também que a vida e a morte está na sua boca, irmãos. Então abra a tua boca sempre para falar coisas boas, excelente, irmão. Não abra, não seja instrumento de Satanás. Seja instrumento do Deus Altíssimo. Tu é o embaixador do Deus Altíssimo, irmão. Então quando abrir a tua boca, só abre para abençoar. É abençoar o irmão, é abençoar o presbítero, é abençoar a irmã Norma, é desejar, como foi orado aqui, a cura do pastor, irmão. Amém? Amém? Abre a tua boca sempre para falar coisas excelentes. Não seja, irmãos, porque às vezes você está num ambiente tóxico, você tem que tomar uma decisão, irmão. Ou você agrada ao mundo ou agrada a Deus. Se você está num ambiente tóxico, se alguém jogar alguma maldição para ti, irmão, fala, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Porque você tem armas espirituais, tem que ser combatida com armas espirituais. De Efésios 6, Deus ele deu armas espirituais para a gente. Amém? Tudo já é investido em quem? No Senhor Jesus. E a única arma de contra-ataque qual é? Qual é, irmãos? É a palavra que do Deus Altíssimo, a palavra, a espada, irmãos. Então tenha afiado, irmão. Sempre um cristão tem que ser soldado em qualquer lugar, irmão. O Senhor Jesus, ele venceu Satanás aonde no deserto? Foi em quê? Foi na palavra, sempre na palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o seu Deus. Está escrito, se afasta de aqui, somente adorarás o Senhor teu Deus. Afasta-te daqui, Satanás. Então foi dessa forma, irmão. Então a palavra é poderosa, irmão. O Senhor Deus, pela excelência, Ele fez tudo na palavra. Amém? Gênesis? A gente vai ver logo daqui a pouco. E a palavra que Salomão fala, Provérbios 16, 16, irmão Vitor, por favor. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Como é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Amém, irmão? A sabedoria vale ouro, irmão. E o começo da sabedoria qual? Provérbios 7, por favor. O início da sabedoria qual é? O temor do Senhor. Irmão Norma aqui, assoprando aqui no meu ouvido. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, irmão. Eu estava falando com minha esposa, com a Cibele, que Davi tem duas escolas que está aqui. Tem uma escola que é cristã e outra escola que não é. E nessa escola que não é cristã, não, porque é tipo cristão ensinando isso. Eu falei, Cibele, eles não sabem, eles não têm a maturidade, não tem. A gente que tem, quem tem que educar nossos filhos é a gente, não é o ímpio que está na rua, irmão. Tem gente que quer delegar, na excelência de criar uma criança, de educar. Tem coisas que você que é responsável. Você tem que entender isso na tua vida, irmãos. Então você tem que ter sabedoria o que vem do Senhor, o temor do Senhor, o princípio, é do conhecimento, e através de como que você tem esse temor do Senhor? Através da Bíblia. Porque você tem que saber a Bíblia. Jesus ele venceu o inimigo porque ele sabia a Bíblia. A gente tem que saber a Bíblia. O Espírito Santo do Senhor, em qualquer momento, ele vai usar duas coisas. Eu estava conversando com o irmão Mentira, eu não vou cair no assunto ontem, mas eu estava conversando com ele, quando eu estava conversando, veio uma coisa da Bíblia, veio da moça do fluxo de sangue, eu conversei com ele, falei, e se adequou a palavra dele. Então, quando você mais lê a Bíblia, mais você vai ser usado por excelência, irmão. A gente não pode ficar fazendo, como a irmã Valquíria falou aqui, plano a gente faz para ter excelência aqui, mas o nosso verdadeiro plano é no alto, irmão, é na eternidade, irmão. A gente está fazendo planos aqui essa terra vai ser destruída, queimada, irmão. Sofonias fala isso, 1 Pedro, 2 Pedro, eu não me lembro, mas fala isso também, vai ser queimada, irmão. Está fazendo plano para quê? Essa terra que a gente vai viver em outra terra. Você tem que fazer a sua excelência aqui, claro. Você vai fazer alguma coisa, tem que fazer com excelência.
Mas não é abrir mão. Às vezes as pessoas abrem mão das coisas de Deus, troca por mais um dinheiro, irmãos. A palavra do Senhor fala, olha só, o trabalho é digno, é bom, maravilhoso. Mas Faraó, que representa Satanás na Bíblia, a representação, o povo hebreu, que seriam os cristãos, estava o quê? O povo hebreu da época estava lá, tipo, adorando mais o Senhor. O Faraó soube disso, falou, estão adorando o Senhor? Não dá mais trabalho para eles. Você está me entendendo, irmão? Às vezes o trabalho é uma coisa que está te tirando da presença de Deus, irmãos. O inimigo ele é sujo. Ele pode usar o trabalho, pode usar... Que cada um tem um ponto fraco. Às vezes um tem um ponto fraco porque quer trabalhar para caramba e esquece de Deus. O outro quer o quê? A internet esquece, o YouTube esquece, os estudos esquece de Deus. Não é assim, irmão. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Então a gente sempre tem que ter isso na nossa mente, irmãos. Que nós somos soldados. Em qualquer lugar nós somos soldados. Em qualquer lugar nós podemos ser usados. Você tem que estar sempre igual o Gideão, em qualquer lugar, irmãos. É na tua empresa, é na tua faculdade, é no seu trabalho, é na sua família. E sempre é o que? As pessoas mais próximas, irmãos. Que você vai ser desafiado, irmãos. Possa ter certeza disso. Amém? Vou falar um pouquinho agora sobre a preguiça e a mediocridade. É uma coisa tenebrosa, né? Porque a gente acaba achando que Deus tem um plano para nossas vidas, para excelência em tudo. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, irmãos, faça com excelência. Não faça igual o preguiçoso, que sempre... Ou então igual a mediocridade, fazendo a média. Que média é obrigação, irmãos. Amém? Vou pedir, por favor, ao nosso querido irmão, o Provérbios 24, 30. Amém? Passei pelo campo do preguiçoso, irmãos. E junto vi um homem falto de entendimento. Eis que estava todo cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Irmãos, a preguiça é isso, irmãos. Às vezes a sua casa está bagunçada, porque você vai falando que eu vou fazer depois, e nunca faz. Às vezes o seu carro está bagunçado, porque eu vou fazer depois, e nunca faz, irmão. Você tem que pegar e fazer, irmão. Aleluia! Com excelência, irmão. Abre os seus olhos. Eu estava falando, vou dar o meu exemplo, eu estava falando com o Senhor, eu estava falando com as áreas, né, de preguiça. Todo mundo tem, irmão. Todo mundo aqui está aqui para se aprimorar. E veio na minha mente exercício, irmão. Não faça exercício. E depois isso vai ser cobrado na frente. Então a gente tem... Faça exercício do trabalho, né, cara? Porque a obra já é um exercício, né? Mas assim... Mas você fazer um exercício diário, você está falando que é um exercício, um movimento para o teu corpo, irmão. Você está investindo em você tem que investir para excelência. Eu vi que isso é uma coisa falha minha. É mediocridade minha, eu tenho que melhorar. Então que para cada um aqui possa ver coisas que são que você está sendo medíocre, irmão. Você está sendo medíocre para a obra do Senhor. O Senhor está querendo que você tenha excelência. Você está fazendo o que? A média? A média é o normal, irmão. A média é obrigação. Você está fora da curva, você está fazendo o melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar, cada um internamente. Começando por mim, tá, irmão? A palavra é para os dois, tá? Para mim e para vocês. Amém? Provérbios, vamos botar 33, 24 e 33, por favor. É como é que o preguiçoso fala. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá, como um assaltante, a sua miséria como um homem armado. É sempre dessa forma, irmão. É sempre para depois. Não, agora não tenho tempo. Agora estou vendo o WhatsApp, agora estou vendo no YouTube. A escolha do Senhor, não. Agora eu tenho que ligar para minha mãe, não sei o quê, entendeu? É assim dessa forma, irmão. A gente não pode, irmão, deixar isso. O Senhor, Ele fez o que viu, que Ele quer a excelência da gente em todas as áreas, irmão.
para que os irmãos possam analisar o que está sendo medíocre na nossa vida, o que está sendo preguiça na nossa vida, as áreas. Esse texto falou muito comigo, tem áreas que estão sendo medíocre, irmãos. E a gente tem que mudar. O Senhor, Ele quer o quê? Que a gente seja, primeiramente, o quê? Bom nas coisas que Ele nos projetou, irmão. Que Ele nos deu. Se Ele deu para você lavar um banheiro, faça o melhor, irmão. Para passar uma roupa, passe o melhor. Por quê, irmãos? Porque, tipo, Deus ele não vai te botar para você comandar alguma coisa se você não está fazendo o básico. Deus é perfeito. Ele não vai te dar para você, tipo, você quer uma empresa, quer ser um dono de uma empresa. Pô, não está fazendo o básico em casa, pô. Deus vai te dar a empresa para quê? Amém, irmãos? Então a gente tem que pensar, irmãos, nessa vida da gente, irmão. Porque agora os tempos aqui vão ser difíceis, irmão. Eu oro nas minhas orações, Deus sempre fica falando, se prepare. Então tem que se preparar, irmãos. A Austrália tem uma economia muito boa, mas é muito frágil. Se vocês analisarem bem, é muito frágil. Né? O Brasil, que tem uma economia assim, tipo, tem um poder aquisitivo muito melhor, muito mais baixo do que a Austrália, mas os recursos do Brasil não dependem de praticamente ninguém. Tá? O Japão, por exemplo, é um país que é a segunda economia maior do mundo, mas ele depende de tudo, irmão. De tudo que você possa imaginar. Energia, tudo. Petróleo, tudo, irmãos. E a Bíblia fala isso, irmãos. Que vai vir, irmão. Por que você tem se preparado? Como é que você tem se preparado, irmão? Está lendo a Bíblia? Está lendo algum versículo? Ou está falando, vou deixar para depois? Vou cochilar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer. É a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor coloca no meu coração, irmãos, eu agrado ao Senhor. Botou essa palavra, estou falando para a nossa igreja, irmãos, em nome de Jesus, amém, irmão? Aqui, olha só o que Paulo fala, 2 Coríntios 4, 7, por favor, meu irmão abençoado. Nós temos um tesouro em vasos de barro para ser aprimorados pelo Senhor, de cada área da nossa vida, irmão. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência... É 2 Coríntios 4, 7. É isso mesmo. Tá bom. Desculpa aqui, eu vou ler de novo aqui, tá, irmão? Mas eu falei meio bolado, tá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Está entendendo isso? Você vai ser usado. Quem vai usar o vaso é o Senhor. Quem vai usar a tua área da tua vida é o Senhor. Se for a parte espiritual, seja lá o que for, irmão. Aleluia. Então nós temos esses tesouros, sabe? Em vaso de barro, preparado. O que seria o quê? Os talentos. Cada um tem um talento. O Carlos, por exemplo, tem um talento. Eu já trabalhei com ele. Pô, ele tem tudo de obra. Deus deu esse talento para ele. E ele aprimora lá, porque passa ano, volta, já fui trabalhar com ele, já saí, pergunto. Ele sempre está lá. Por quê? Você acha que o patrão dele ama ele? Ama? Ama o quê? Ama o retorno que ele dá. O talento que ele tem, o retorno que dá. Amém, irmãos? Então, irmãos, é assim que a gente tem que fazer. Porque ele faz com maestria lá, irmão. As pessoas lá, quando eu estava vendo, a gente tem que elogiar quem merece, sabe? Estava fazendo lá o trabalho lá, tipo, no sol lá, fez um muro lá, todo mundo ia ver o muro que ele estava fazendo, sabe? Porque fez o quê? Com perfeição, fez o quê? Com excelência. Ele veio, eu ficava vendo ele, cada detalhezinho que ele fazia, porque Deus deu dom para ele, mas ele podia fazer de qualquer jeito, sabe? Não, é para esse cara mesmo, não vale nada. Meu chefe, mas não, ele está fazendo o quê? Para Deus. Então faça as suas coisas sempre o melhor para Deus. Ninguém está olhando. Deus é fiel e justo. Você pensa que não, mas Deus ele está vendo. Faça o melhor. Um irmão que me tiro aqui, novo aqui na Austrália, faz mestrado, vai para a unidade, chegou, trabalhou hoje, ainda veio na igreja ainda. Sabe, pegou o ônibus, falou, Marcelo, eu vou. Veio. Trabalho com ele. Ele já é líder de equipe. Tem gente que está lá 4 meses, 5 meses e nada. Ele quer, porque eu quero perfeição. Eu fico vendo.
os talentos que as pessoas, o que a pessoa dá para você, você tem que fazer o melhor. Eu vejo a preocupação, quando eu trabalho com ele, eu vejo a preocupação dele. Não, isso aqui, ó, fulano de tal foi lá, mas demorou. É isso, a responsabilidade. O que Deus colocar na tua mão, irmão, você tem que fazer o melhor. Amém? Aqui eu fico vendo aqui, dá um outro exemplo aqui, o irmão Vitor aqui, sempre aqui, já chegou antes, já vendo como é só daqui, porque eu coloco aqui, eu não já está aqui, já separei. Então isso é o quê? As coisas que você vai fazer, sempre faça com excelência, faça com amor, não faça de qualquer jeito, irmão. Deus ele sempre faz o melhor para você, então se for fazer o melhor, faça o melhor para Deus. Ele merece, ele é justo. Amém? Pela fé temos que dar o melhor para Deus, amém? Então vamos para Hebreus 11:4. Né? Está falando aqui da passagem de Gênesis, ele está referindo a passagem de Gênesis de Abel, né? Que fala, né? Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior dos sacrifícios que foi Caim, pelo qual alcançou um testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Ele deu o melhor, porque Abel já teve, o quê? Pela fé, desde o Gênesis, ele já teve a revelação que ele não podia, como Caim era agricultor, então ele pegou, ele deixou, deu depois, né, para Deus, nem se importou de dar o melhor. Mas Abel, ele viu o seguinte, eu não consigo chegar a Deus pelos meus atos. Ele deu o quê? Deu um sacrifício para o Senhor, o melhor que ele tinha. O melhor do trabalho dele, ele deu. Caim, ele deu, mas ele deu o quê? Quando passou o dia, quer dizer que depois do dia, não foi a primeira vez. E também ele deu o quê? Que ele achava que ele poderia chegar a Deus pelos produtos que ele fez. Irmão, não dá, irmão. A gente tem que sempre... Tudo que a gente for fazer, irmão, tudo, a gente só chega. Nossa, a palavra do Senhor fala que as nossas... as coisas que a gente faz para Deus, sem Jesus, é como um trapo de imundícia. É como um trapo de imundícia, é aqueles trapos que amarravam os leprosos na época. Então, irmãos, é só através do que? De Jesus. Sabe? Então, quando a gente... Senhor, aqui eu não tenho nada para te dar, Senhor, mas receba isso em nome de Jesus. Pai, essa doação que eu estou fazendo, em nome de Jesus, receba isso. Porque se for só no seu ato, Deus não vai nem olhar, porque é trato de imundícia, irmãos. Amém? Quem precisou para nos ajudar na nossa excelência? Quem? O nosso Senhor Jesus. Hebreus 1:4. Olha aqui que Hebreus é um livro maravilhoso. Muitas pessoas acham que foi Paulo que escreveu, eu ainda tenho dúvidas. Olha só como ele foi feito, tanto mais excelente que os anjos, que é mais superior que os anjos. Quanto herdou mais excelente no nome que eles. Em Hebreus 8:6. É um complemento. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu o superior deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior ao antigo, sendo baseado em promessa. Amém? Então, irmãos, o que faz isso aqui? Resumindo, a gente tem que ser um imitador dele. Ele que é a nossa moeda que a gente precisa seguir. Porque tem algumas coisas que falam a vida, tudo é menino, mas nem tudo me convém. A gente sempre tem que botar assim, se o Jesus faria isso, aí você vai saber se você tem que fazer ou não, sabe? Porque às vezes a gente, estou fazendo isso aqui, teoricamente, ok, a palavra do Senhor é tão assim, se você sabe, se você vai falar alguma coisa com a pessoa que vai abalar a fé dela, nem fala, sabe? Então a gente tem que ser muito assim, muito temente ao Senhor e sempre falando, eu vou fazer, a gente tem que ser mais, para tomar a decisão, para fazer alguma coisa, não fazer de bate-pronto, assim, sabe? Não fazer na hora. Você sempre vai analisar um pouco antes. Porque as piores decisões que tem é na emoção, irmão. Se você tomar uma decisão na emoção, a maioria das vezes é a pior coisa. Então você tem que ser, vem cá, essa situação aconteceu, a pessoa fez isso comigo, o que o Senhor Jesus faria? O que está na palavra dele como ele faria?
Aí você vai fazer o melhor. Porque ele que é o mediador, ele que é a moeda, ele que você tem que se espelhar nele. Nós nunca vamos ser o quê? 0,0000001% igual a ele. Mas a gente tem que tentar, às vezes, melhorar um pouco. 0,001 vai ficar para 0,0002. No outro dia, 3. E assim vai melhorar, né? Nunca vai chegar, né? Mas a gente sempre tem o que fazer. Por quê? Porque ele pagou um preço muito alto. Daqui, né? Quando a gente vê aquele hino aqui, o quebrantado, quando você vê, né, o Senhor Jesus, né? Tudo uma humilhação, né? Eu estava lendo, irmãos, até a última humilhação dele, não sei se vocês se lembram, né, que ele ficou com muita sede, irmão e tio. E o soldado romanos, ele pegou uma esponja com vinagre e deu para ele beber. E aquilo eu estava lendo, irmãos, que foi a última grande humilhação. Sabe o que aquilo era usado para fazer? Não sei se vocês têm ideia. Aquilo era para usado para quando a pessoa ia no banheiro, para limpar o número 2. Então eles fizeram isso, sabe? Essa maldade com o rei dos reis. Ele falou, depois dessa ele foi estar consumado. Então ele pagou um preço alto, irmão. Muito alto, com morte de cruz. A gente vai continuar fazendo as nossas coisas de maneira medíocre para ele? Vamos mudar, irmãos. Vamos fazer o melhor para ele. Obrigado, Jesus. Ele merece. Ele é digno. Aleluia. A gente vai viver a eternidade com ele, irmão. É verdade. O que a gente está fazendo agora para ele? Está trabalhando mais aqui na terra? Aleluia. Está vendo mais YouTube? Glória a Jesus. Mais WhatsApp? Mais jogando? O que a gente está fazendo para ele, irmãos? Aleluia. E tem que fazer excelência para ele. Glória a Deus. Vamos mudar a nossa vida, irmão. Começando por mim, tá, irmão? Estou aqui, mas estou só um instrumento, tá? O que a gente tem que melhorar? Analisa. O que a gente está deixando, como falou aqui em Provérbio, estou na rede lá balançando e estou deixando para depois para o Senhor? Não vamos deixar, irmão. Tem pessoas que estão sedentas aqui nesse país precisando do Senhor. O que a gente está fazendo? Está sendo às vezes egoísta. A gente tem, fica aqui, vai para a nossa casa, volta, não fala de nada de Jesus, irmãos. Tem pessoas que vão ser atingidas, você vai ser a pessoa que vai atingir a pessoa, você que vai falar de Jesus, você que vai falar. Essa semente, às vezes, pode ficar na cabeça da pessoa e não acontecer nada na hora. Mas ele é o lavrador, ele é o agricultor maior, como a irmã falou aqui, ele é o superior. Possa ser que naquele dia que você falou não aconteceu nada. Na outra semana não aconteceu nada, mas no mês seguinte Deus mandou, opa, ele nasceu. O Senhor falou, haja luz e houve luz, como ele veio em Gênesis 3. Amém, irmãos? Seja a boca do Senhor, seja missionário, irmãos. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa igreja, irmão. Vamos dar um trabalho aqui, pelo menos uma pessoa, você falar do Senhor. O que o Espírito Santo tocar essa semana, você falar do amor do Senhor. Amém? Vamos ser igual a ele, irmão. Ele foi o primeiro missionário. Ele saiu do trono dele. Até os demônios falaram, pô, você é um filho do Deus Altíssimo. Não vai fazer agora com a gente, não está na hora. Eles foram para a manada de porcos. Até os demônios reconhecem ele. Vamos reconhecer a grandiosidade do Senhor, irmãos. Vamos botar as coisas de Deus, a excelência de Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmão. Vamos mudar isso. Vamos orar. Vamos buscar. Porque minha igreja está vazia. Você está orando para a igreja encher, irmão? Cada um é responsável. Também, você está fazendo também, está aqui, irmãos. Vamos orar junto. Tem pessoas sedentas aí do Senhor Jesus. E a nossa igreja, glória a Deus, nossa igreja ela fala a palavra do Senhor, irmão. Pode estar pequenininha aqui. Às vezes você tem igreja cheia aí, irmão, que só está só agradando, negócio de dinheiro, negócio, sabe? E as pessoas não falam a palavra de Deus para mudar, porque tem mudança, irmão. Tem que ter mudança, irmãos. Amém? Amém. Glória a Ti, Pai. Aleluia. A conclusão, irmãos, aqui. Obrigado, Jesus. Façamos a obra do Senhor com excelência.
Pois ele é excelente, é perfeito em tudo que faz o Senhor Deus. Gênesis 1:31, por favor, viu? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Deus, ele fez tudo perfeito pra gente. Eu fui lá no Brasil, irmãos, eu fiquei olhando, é tanto nome. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu acho que é o país mais bonito do mundo. Eu acho mais bonito. Eu ficava vendo assim, eu fico vendo às vezes as praias, no Rio, em Pernambuco. Fico falando, pô, Deus, assim, cara, a palavra de Deus fala que aqui, irmão, não é sombra do que lá no terceiro céu, da onde a gente vai morar. Eu falei, poxa, Deus. Paulo, ele teve a revelação, né? Que ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas que ele não foi autorizado a falar. Imagina o que a gente vai viver, irmãos. Eu fico vendo assim as coisas no Brasil, sabe assim, aquelas praias, aqueles lugares, Lençóis Maranhenses, no meio, no Saara, imagina o Saara, irmão, cheio de lagoa. Esse é o Brasil da gente. Esse é o mundo que a gente vê, né? Mas ele é perfeito, irmão. Vamos fazer o perfeito para ele. Vamos tentar. Perfeito a gente não é. Nunca a gente... Mas a gente pode ser imitador do Senhor. Vamos fazer melhor. O que está incomodando? É banco vazio aqui, irmão? Tira um tempo para orar, para, fala com um amigo teu de onde você trabalha. Pô, convida ele para vir, irmão. Eu falei com o rapaz, dar um testemunho, há 2 semanas atrás, conheci ele, a gente estava lá, tinha uma pequena, sempre a empresa lá onde eu trabalho, todo final da sexta-feira, última sexta-feira, tem uma festinha lá, simples. Aí estava lá, o rapaz falou opção de coisa, resumindo, ele falou que ele não tinha dinheiro, tinha que aplicar o visto dele, a mulher dele, a namorada dele tinha que sair, porque era turista, tinha que ir para Nova Zelândia, Tailândia, para fora, para aplicar o visto, não tinha dinheiro para nada. Mas Deus, o Espírito Santo me incomodou de uma forma, estava na minha frente, não, é coisa da minha cabeça. Eu disse, não, pai, é coisa da minha... Mas não ora para ele está precisando. Assim veio na minha mente, sabe? Ora, ele está precisando. Eu falei assim, posso pecar por excesso. Falei, ô fulano, Tiago, o senhor está botando... Ele é espírita, tá? O senhor está colocando, estou falando de religião com você, muito forte aqui para fazer uma oração para você. A gente lá dentro, na empresa, a gente fazer uma oração. Você aceita? Ele, pô, por favor. Vamos lá, fizemos uma oração, chamei outro irmão para ir comigo, lá também. A gente fez uma oração para ele, ele me deu um abraço, falou assim, poxa, fiquei tão mais calmo agora. Sabe, irmãos, às vezes não é dinheiro, nada, Deus é uma oração, irmão. Esteja preparado, irmão, para isso. Deus vai te usar, em nome de Jesus. Ó, profetiza aqui, amém? Amém? Todo mundo que quer ser usado pelo Senhor. Bota a mão pro alto aí. Quem quer ser usado essa semana pelo Senhor aí? Amém? Amém? Vamos ser usado pelo Senhor. Mas ele é o quê? Ele é gentleman. Ele é o quê? Um cavaleiro. Ele só vai te usar se você estiver apto. Às vezes ele quer que você atravesse uma pessoa na rua, um dia. E às vezes a gente dá aquela preocupação do dia, aquele chefe que às vezes falou uma coisa que, né? Você passou e não viu. Vamos estar alinhados ao Senhor. Que a gente ganha a batalha no começo do dia. Aleluia. A gente precisa orar. Obrigado. Dar grandiosidade ao Senhor, entregar teu dia, porque tudo que é de Deus, o inimigo não toca. Então, quando você acordar, irmão, a primeira coisa que você for fazer, não vai ver seu WhatsApp, não vai ver teu Instagram, o seu YouTube. Você vai botar teu joelho no chão e vai botar por excelência, pedir ao Senhor, entregar o dia ao Senhor. Para Ele fazer coisas maravilhosas na sua vida. Porque o que é de Deus, o inimigo não toca. Se você consagrar o seu dia ao Senhor, Ele não vai tocar. Amém? Amém? Fazer as coisas com excelência e oferecer o melhor que podemos a Deus. Seja o melhor daquilo que você faz. Faça bem, faça com excelência. Amém? Eu convido a todos os irmãos, né, a fazer uma oração.
para ficar de pé. Se os irmãos quiserem vir aqui, fica à vontade. Não sei, se quiser ficar no teu lugar, não sei, fica à vontade. Mas a gente orar, fazer uma oração, irmão, para a gente não aceitar as áreas preguiçosas e mediocridade, que Deus ele vai mudar a nossa vida. Amém? Amém, irmão? Então vamos orar ao Senhor. Querido Senhor amado, Pai querido, Pai de misericórdia, a palavra é tua, Senhor. Tudo é de ti, por ti e para ti, Pai. Eu fui apenas um instrumento vazio, bem pequenininho aqui, Senhor, que o Senhor é tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa, meu Pai, mudar, Pai. Começando por mim, Pai, áreas da minha vida que são preguiçosas, Senhor. Área da vida dos meus irmãos que são preguiçosas, meu Pai. Área da minha vida que são medíocres, Senhor. Área da vida dos meus irmãos que são medíocres, Pai. Que o Senhor possa, o Espírito Santo do Senhor possa, Pai, direcionar de uma forma sobrenatural, Senhor. E convencer, meu Pai, dessas áreas. E porque a pessoa peça ao Senhor, Pai, direcionamento, Pai, para fazer tudo em excelência, Senhor. Primeiramente para o mistério do alto, do terceiro céu, Pai. E depois para cá, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.